estatal e a retirada desses subsídios, dificuldade de formação de coalizões, problema crítico migratório e subserviência de política externa e de defesa total aos interesses dos Estados Unidos e também energética, importando gás natural GNL liquefeito dos Estados Unidos ao ponto que estava tão caro que voltaram a importar da Rússia, GNL. Aumentou em 50% a importação. Quer dizer, você vê o eixo perdido que é a União Europeia. Então... E aí, Farinazzo, os ausentes? Eu penso assim, Ricardo, é mais do que não se disse, né, do que pelo que se disse propriamente, né? Eu acho assim, por exemplo, gastos militares, não se questiona isso. Por exemplo, o Biden acusa o Trump de querer sair da OTAN, mas o Trump se defende com um argumento que não tem como contestar, que é o fato que os Estados Unidos carregam a OTAN nas costas, embora essa guerra da Ucrânia aí a coisa tenha se equilibrado um pouco aí. Mas eu acho que o gasto militar americano precisava ser debatido. Eu vou mostrar uma razão bem simples para vocês. Alguns anos atrás eu fiz um levantamento aqui no Canorte da Guerra para saber quanto é que custa um grupo-tarefa de porta-aviões, nucleado em um único porta-aviões, com 2 cruzadores de escolta, mais contra-torpedeiros, submarino, etc. Eu cheguei a mais ou menos 80 bilhões de dólares. Para você montar aquilo, fora o custo, 80 bilhões de dólares. Fora o custo. Por dia? Não, 80 bilhões para você montar tarefa. 80 bilhões de dólares. 13 é só o porta-aviões. 13 a 15 só o porta-aviões. Só que você tem muita coisa que entra. Tem o grupo aéreo, tem uma série de coisas. E aí o que acontece? Você para pensar. Você tem aquela traquitana de 80 bilhões de dólares ali no Mar Vermelho e a navegação fechada. Ou seja, os Estados Unidos gastam muito com defesa e gastam mal pra caramba. É uma realidade, Ricardo. Não adianta, mesmo o pessoal que é pró-Estados Unidos, que ama os Estados Unidos, se enrola na bandeira, tudo bem. Mas bota o pé no chão, gente. A Marinha Americana, eu fiz um questionamento ontem, eu fiz um vídeo falando disso. A Marinha Americana hoje ela é uma estrutura muito cara para pouco resultado. É altamente complexo você manter um esquadrão, por exemplo, de jatos F-18. Extremamente complexo. A logística desses jatos, eu falo porque eu trabalhei com logística de avião a jato, é uma logística extremamente cara e direcionada. É uma logística muito complexa com poucos fornecedores. E a guerra do Mar Vermelho está mostrando que isso não tem efetividade praticamente. Quer dizer, você bota um caldeirão de dinheiro ali, você não consegue resultados. Os Houthis estão lá, continuam fechando a navegação. O Mar Vermelho está... O canal de Suez está numa situação difícil, a cidade de Eilat, Israel, praticamente fechada. Então, eu acho que isso não foi questionado. A qualidade e o resultado dos gastos da defesa dos Estados Unidos. Vocês podem ter certeza. Isso vai impactar muito os destinos da América nos próximos anos e décadas. Devolver para o Rodolfo. Você tratou um negócio, tem o livro do Paul Kennedy, né? Que fala sobre decadência, né? A gente até escreveu lá no Tempo, quando eu fazia parte do Tempo Presente, lá do UFRJ, sobre impérios, né? E a gente falou sobre a decadência do império. Eu, no caso, a gente fez o livro, né? E uma das coisas é a crise. Nós temos na fase final do império, normalmente ele se caracteriza por algumas coisas, né? Decadência moral, a perda de competitividade econômica, tá? E crises, aí vem as crises econômicas, e uma coisa que chama atenção, isso o Paul Kennedy reaproveitou do Gibbon, né? Que falou sobre a decadência do Império Romano, que é o gasto militar excessivo. Ou seja, a guerra deixa de dar lucro, passa a dar prejuízo. É interessante, porque a gente está assistindo todos esses elementos lá nos Estados Unidos nesse momento.